Vamos continuar então com a nossa reunião, com a audiência ao Fórum Cidadania Lisboa, e dou as boas-vindas aos representantes do Fórum Cidadania Lisboa, Paulo Ferreiro, Rita Gomes Ferrão, Marta Mendes, Isabel Colher, Pedro Sol e David Francisco. Essas senhoras e esse senhor não são propriamente do fórum, são do mapa do movimento. Bom, quem nos pediu, é assim, para nós, para todos os efeitos, quem nos pediu foi a audiência foi o Fórum Cidadania Lisboa. Agora, quanto ao mais, não sei. Portanto, dispõem de 10 minutos inicialmente para expor, enfim, aquilo que têm a transmitir à Comissão, que podem dividir esse tempo. Depois haverá intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, e no final dispõem de mais 10 minutos para as considerações finais e para responder eventuais perguntas, enfim, àquilo que acharem por bem dizer. Portanto, quem é que vai começar? Então, faça favor, tem a palavra eu aqui não sei se que títulos académicos é que serão, portanto, Paulo Ferreiro, certo? Então, faça favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados da Comissão de Cultura. Muito obrigado por nos estarem a receber e pela resposta tão célere ao nosso pedido de audiência. A nossa preocupação prende-se com o facto da Lei de Proteção do Azulejo, a Lei número 79 de 2017, que na altura aplaudimos, todos, julgo que todos, pronto, e que foi um bom começo, digamos assim, pela preservação do azulejo. Achamos que realmente é uma lei que, passados estes anos, não tem o efeito esperado. Isto é, para além de ter outros aspectos que importa melhorar. Não tem o efeito esperado porque basta andar nas ruas, neste caso de Lisboa, que é o que me diz mais respeito, mas julgo que no Porto também é igual ou será pior até. Basta passarmos pelas ruas onde havia fachadas, e ainda há fachadas com azulejos, para vermos as falhas que continuam a existir, os roubos, a destruição, a substituição de originais por réplicas, mal feitas geralmente, pronto, sem critério, etc. Aproveitamos a nova composição da Assembleia da República e desta Comissão para apelarmos a que haja realmente uma alteração a esta lei. Não estamos contra a lei, mas é apenas uma alteração com vista a fazer dela uma lei que não seja curta como é, porque ela é curta na medida em que só abrange os azulejos de fachada e, pronto, e esquece os azulejos de interiores, que são bastantes no país, não é? Depois, também, a lei é, de certa forma, discricionária, tem uma componente que é bastante subjetiva, porque os azulejos que é suposto serem preservados, para serem preservados, estou a falar dos azulejos de fachada, terão que ter valor patrimonial. Ora, esse valor patrimonial, ao bem que as autarquias o referem em termos de inventários municipais, ou são classificados pela tutela da cultura, ou então quem é que vai decidir o que é que tem valor, o que é que não tem valor, e, portanto, muitas vezes os projetos das alterações dos prédios são aprovados basicamente não tendo em conta minimamente esta lei. Portanto, há aqui uma... Por outro lado, também, há vários aspectos, como, por exemplo, a fiscalização à venda das azulejos que, entretanto, aparecem nas feiras de velharias e nas feiras das ladras, até mesmo nos antiquários, em que não há fiscalização das câmaras. Eu conheço a Câmara de Lisboa, pronto, e em particular a Feira da Ladra não tem... Quando há fiscalização já sabem a que horas vão e, portanto, depois também é difícil provar a proveniência, mesmo com, depois os meus colegas vão falar, com fotografias de sítios onde desapareceram os azulejos e correspondem àqueles padrões que estão à venda, mas é tudo difícil de provar e, portanto, há ali uma falha imensa na fiscalização e, portanto, também em relação aos antiquários,
continua a só existir um código de conduta entre os antiquários e, portanto, não há propriamente uma defesa, uma regulamentação do mercado de antiguidades. E, basicamente, é isso, quer dizer, nós apelamos a que, finalmente, a lei trata o azulejo como património identitário do país. E, portanto, que tem que ser melhorada a lei, porque, continuando assim, realmente não se consegue salvar os azulejos, quer os de fachada, que são objeto desta lei, quer os de interiores, isso é esquecido. E muito obrigada. Quem é que fala a seguir? Então, faça favor. Boa tarde e obrigada por nos receberem aqui. Da minha parte, o que eu posso acrescentar assim rapidamente é que o azulejo, apesar de não ser propriamente uma produção exclusiva nossa portuguesa, é a coisa que mais nos caracteriza a nível cultural, a nível mundial. E tanto é que os turistas, quando vêm cá, e os visitantes, não precisam de ser turistas, e todos os estrangeiros, deliciam-se nas nossas ruas com uma coisa que não existe em mais lado nenhum, que é fachadas e fachadas e fachadas com azulejos, que se estão a perder todos os dias. E, por exemplo, a questão da reabilitação desenfreada que existe neste momento, por exemplo, em Lisboa e por outras cidades, mas é mais visível em Lisboa e Porto, está também a deixar para trás azulejo. Não é azulejo para ter outra solução, é azulejo para destruir, porque são destruídos diariamente quilos e quilos de azulejo nessas obras de grande porte que têm a mão de capital estrangeiro e que servem para atrair outro tipo de turismo. E depois temos a questão da regulamentação das próprias obras, da eficácia. A questão da alteração à lei é mais um reforço do que propriamente uma alteração, porque a lei, na sua gênese, como é que eu ia dizer, serviria, mas não serve. Não serve porque tem muitos pontos subjetivos, porque há aspectos que não são salvaguardados, e se uma pessoa tiver em mente a questão de que é aquilo que mais nos identifica, não se pode continuar a ser destruído diariamente quilos e quilos de azulejo, ou metros quadrados, ou como queiram dizer, pode ser de várias formas. E, portanto, é essa a questão que está em cima da mesa. Depois, todos os meandros e tudo o que fomenta isso, é desde o mercado de antiguidades até à questão de não haver realmente uma espécie de consciencialização. Não existe uma consciencialização do azulejo como património nacional e, inclusive, houve uma tentativa de candidatura, ou eu, por acaso, não sei qual foi o desfecho dessa questão, de classificação do azulejo como património mundial imaterial, precisamente porque houve um grupo de pessoas que reconheceu que o azulejo merecia esse título, da mesma forma que outras como é que eu ia dizer, representações da nossa cultura e da nossa identidade já foram. E, portanto, é isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Muito obrigada. Quem é que vai usar a palavra a seguir? Tem aí outro microfone, faz favor. Pronto, boa tarde. Eu não vou acrescentar muito mais. Eu trabalho na área do azulejo, faço réplicas de azulejo. No entanto, não tenho gosto nenhum em fazer réplicas de azulejo quando os originais estão a ser destruídos, porque os originais é que são o nosso património. Os originais foram feitos em fábricas que já não existem. Estamos a falar da azulejaria comum de fachada, sem nenhum interesse patrimonial, como todos dizem. Não, o interesse patrimonial é mesmo esse. Foram feitos há mais de 100 anos por pessoas que já não existem, que eram nossos avós, eram nossos familiares, de certeza. O azulejo, neste momento, serve para tudo. É tipo uma marca. Serve para fazer cadernos, sacos, tapeçarias, tudo em Portugal vende com a imagem do azulejo. Mas o azulejo em si está a ser destruído, dilapidado, esquecido, não tem nenhuma... ninguém liga nenhuma, vende-se nas feiras dos ladros. E não é só uma questão da lei. A lei existe, tem lacunas. O problema é fazer respeitar a lei. Não há nenhuma instituição ou nenhum sítio que nós possamos
dizer, atenção, está a acontecer isto. Ninguém, não, é uma impotência telefonar para qualquer tipo de polícia, para qualquer tipo, denunciar casos. Ninguém sabe, ninguém pode, ninguém é arquiteto, nem engenheiro, que eu já ouvi dizerem isto, mas nós não somos engenheiros nem arquitetos para ir aí. Quer dizer, há assim situações que se vê o estrago e é uma impotência. E, portanto, tem que se ter atenção a isto, porque isto realmente é o nosso património identitário. É uma questão que parece superficial, com tantos problemas que Portugal tem, mas isto é o nosso património e faz parte de todos nós e temos que tomar atenção porque está a ser dilapidado e é uma parte de nós que se está a perder. E o azulejo como cultura, o azulejo português, a azulejaria portuguesa, é identitária de Portugal e, portanto, merecia sim ser património da Unesco. Merecia. Porque não é exclusivo, o azulejo não é exclusivo de Portugal, mas a azulejaria portuguesa é. Tem mais de 5 séculos de fabrico em contínuo. Portanto, é uma coisa que eu acho que devemos pensar o que é que queremos, porque é uma tristeza andar nas ruas e só ver fachadas todas partidas e escavacadas e depois vamos à Feira da Lada e vemos lá os azulejos. E interiores também. Azulejos que sim, que têm mais valor patrimonial, que eu não faço muita distinção, mas vemos à venda, vemos ser roubados e temos de ter algum bocadinho de atenção, um bocadinho de orgulho nas nossas tradições e na nossa cultura e nas pessoas que trabalharam, respeito pelas pessoas que sabiam fazer. Muito obrigada. Vamos passar então a ouvir agora os representantes dos grupos parlamentares e dou a palavra à senhora deputada Sofia Carreira, do grupo parlamentar do PSD. Faça favor. Obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, excelentíssimos representantes do Fórum Cidadania, Dr. Paulo Ferreiro, doutora Rita Ferrão, doutora Marta Mendes, doutora Isabel Colher, doutor Pedro Sol e doutor David Francisco. Os meus cumprimentos e também os cumprimentos do Grupo Parlamentar do PSD. Acolhemos de bom grado o vosso pedido de audiência, uma vez que a preocupação com a preservação e recuperação do património azulejar foi, é e será sempre uma preocupação do Grupo Parlamentar do PSD. O Partido Social Democrata não pode deixar de agradecer e reconhecer o notável trabalho e toda a dedicação, o vasto contributo que os parceiros que integram SOS Azulejo, projeto que nasceu da necessidade imperiosa de combater a dilapidação do património azulejar português, bem como todas as outras entidades que desenvolveram trabalho nesta área nos últimos anos. Este reconhecimento da nossa parte está feito. Muito obrigada. Feito este justo reconhecimento, o nosso grupo parlamentar também quer salientar que acompanha as vossas preocupações, as preocupações que acabaram de apresentar, tendo em vista a salvaguarda do azulejo português. Para além de termos acompanhado o processo que esteve na origem da lei, que agora percebemos que na operacionalidade não está a acompanhar as vossas preocupações, também acompanhou no mesmo ano vários projetos de resolução, um deles que consagra o dia 6 de maio como o Dia Nacional do Azulejo, comemoramos há pouco tempo, uma efeméride refletida exatamente para isso, para sensibilizar a sociedade para a proteção deste património, e um segundo que enumera aqui sim várias recomendações ao Governo no sentido de assegurar a proteção, a valorização do património azulejar, desenvolver um plano específico que englobe uma estratégia de conservação preventiva e até vou mais longe, a preventiva evita a curativa e, portanto, andamos aqui um bocadinho à frente do processo e um aspecto importantíssimo que é a inventariação do património público e privado. E a definição de uma estratégia em paralelo educativa, que eu acho que terá que passar muito por aí, quer nas escolas, quer na população, porque muita gente não tem noção de que o azulejo valoriza o investimento. Eu entendo isso, somos profissionais da área, portanto sabemos que esta é a grande mais-valia de quem está a fazer investimento. A mesma resolução recomenda ainda que o Governo estude e avalie medidas designadamente no âmbito do regime jurídico de urbanização e edificação, no sentido de fiscalizar, prevenir e demolir arbitrariamente as fachadas. E aqui permitam-me deixar a minha primeira pergunta. De que forma é que o anterior Governo implementou as recomendações da Assembleia da República? Já percebemos pela vossa intervenção que não foi tudo
tudo feliz, mas gostava de perceber se houve alguma evolução, se houve algum resultado deste trabalho feito pela Assembleia da República. Entendemos, por isso, que todos estamos chamados a encontrar mecanismos que defendam, que preservem e que salvaguardem a importância deste património. Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD toma boa nota das vossas recomendações e propostas, as que acabam de manifestar oralmente e as que nos tinham enviado, feito o favor de nos enviar previamente, e manifesta a sua total disponibilidade para analisar e tudo fazer no sentido de evitar este empobrecimento português neste património tão importante. Não esquecemos, e ainda bem que abordaram esse assunto, que foi num governo liderado pelo Partido Social Democrata que a Direção-Geral de Património Cultural iniciou uma candidatura do azulejo português a Património da Humanidade. Infelizmente, o projeto não passou disso, mas acho que será uma área em que podemos ter aqui uma nova intervenção. Assim, e no sentido de melhorar e entendermos a dimensão e a profundidade das vossas propostas, sabemos que muitas delas não recaem diretamente nesta comissão e relacionam-se com outras comissões. Solicitamos que nos possam esclarecer só alguns pormenores do que nos enviaram documentalmente. Concordamos que é urgente a inventariação normalizada do património azulejar por concelho, já amplamente defendido, e a lei é clara nessa matéria. Este seria provavelmente o ponto de partida por uma melhor regulação do mercado, penso eu, não é? Se houvesse um inventário, naturalmente todo o mercado estaria melhor regulamentado e aí o acordo, as boas práticas que existem entre um mercado paralelo seriam mais simples de controlar. E, portanto, a regulação do mercado seria por este inventário, porque já em 2017, eu fui ver, Leonor Sá, a responsável pelo projeto SOS Azulejo, dizia que não podemos proteger aquilo que não sabemos exatamente o que temos. E, portanto, a verdade é esta. Enquanto não tivermos este inventário, enquanto não soubermos o património português e o vasto património que temos nesta área, é difícil de proteger. Considerando que o inventário geral já se encontra previsto legalmente, gostaríamos de saber em que ponto é que se encontra esta concretização e quais são as dificuldades que mais têm sentido. No que concerne à criação de bancos de azulejos funcionais, eu vou tentar terminar, à recepção para disponibilizar para exemplares para obras de reabilitação, pergunto se estão a propor reservas de locais ou outro modelo, e havendo outro modelo, qual o seu modelo de gestão, se não forem reservas de locais. Uma terceira questão, propõem o estatuto legal diferenciado que permite desencadear com maior celeridade a defesa do património. Em concreto, qual seria este estatuto legal? Também prevêem como hipótese criar uma estrutura consultiva que constitui uma resposta mais efetiva. Eu vou terminar, Sra. Presidente. E, portanto, era importante perceber em que moldes é que consideram que esta estrutura pode vir a funcionar e quais os seus resultados efetivos. E termino, por último, propõe a criação do Estatuto Legal diferenciado, que permite desencadear com maior celeridade soluções concretas na defesa deste património. Qual é o enquadramento que teria este Estatuto e objetivar a concretização do mesmo. Termino voltando a agradecer a vossa presença e empenho, até mesmo terminar. colocando a nossa bancada disponível para o futuro. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Maria Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, caros amigos da Fórum Cidadania, portanto, e também da MAPA, o azulejo em Portugal é uma das expressões mais fortes da cultura do país e, seguramente, um dos seus contributos mais originais para o património artístico mundial. O Grupo Parlamentar do PS agradece ao Fórum Cidadania esta reflexão sobre a proteção legal ao património azulejar, passados 7 anos da aprovação da Lei nº 79 de 2017, que, procedendo à 13ª alteração ao regime jurídico da urbanização de edificação, aprovado pelo Decreto-Lei 555 de 99, 16 de dezembro, protege o património azulejar. Como bem referem na vossa exposição, a legislação aprovada pela Assembleia da República protege a demolição e a remoção dos azulejos das fachadas, e só nesse aspecto.
Será justo reconhecer, no entanto, que após a aprovação desta legislação em 2017, deu-se uma diminuição drástica das demolições e das remoções dos azulejos, no dizer da Leonor Sá, do grupo SOS Azulejo. Papel relevante e fundador também na proteção do património azulejar, teve a Polícia Judiciária através do seu projeto SOS Azulejo, criado em 2007, a partir de uma iniciativa e coordenação do Museu da Polícia Judiciária, órgão do Instituto Supremo da Polícia Judiciária e Ciências Criminais, nascido na necessidade de combater a grave dilapidação do património azulejar. Este projeto tem como parceiros a Associação Nacional de Municípios, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Aveiro, o Instituto Politécnico de Tomar, a GNR e a PSP. O envolvimento também das autarquias locais ao longo destes anos tem sido também muito interessante, com inúmeros projetos de recuperação e valorização do património azulejar. Temos indicação de vários projetos de reabilitação, roteiros de azulejos e ações mesmo de formação e também de recuperação do património dos azulejos. Registram-se também nestes últimos anos a iniciativa que resultou da cooperação e colaboração de várias entidades, nomeadamente do Museu Nacional do Azulejo e do LUNEC, para submeter à Unesco, como já foi referido pela colega, uma candidatura para a classificação do azulejo como património material da humanidade. A Direção-Geral do Património abriu mesmo um procedimento para a classificação de vários painéis do Museu Nacional do Azulejo como bens culturais em 2021. Face a todo este enquadramento, o Grupo Parlamentar do PS entende que poderá ser este o momento para se fazer uma reflexão aprofundada do trabalho já realizado, de ouvir mais instituições cívicas na defesa do azulejo, outras instituições com responsabilidade na proteção e salvaguarda do património, de ouvir também a Associação Nacional de Municípios e de se avaliar uma proposta legislativa para a proteção dos azulejos de interior, criando também as bases para bancos de azulejos e da inventariação do património azulejar por concelho, fazendo parte também esta inventariação das cartas de património de cada um dos municípios portugueses. Senhora Presidente, senhores deputados, fica assim o Grupo Parlamentar do PS disponível para viabilizar as condições de novos interlocutores para uma reflexão alargada e para se recolherem mais contributos com vista a aperfeiçoar o quadro legislativo de proteção ao património azulejar. Tal como refere a Convenção de Siena, toda a parte, digamos, paisagem cultural é muito importante. Isto é também, como referiu o doutor, é de facto um aspecto identitário e de forte presença cultural do nosso país. E, portanto, estamos todos convictos de que podemos, em conjunto, com estes contributos, não só vossos, mas de outras instituições, podermos avançar para um aperfeiçoamento e um aprofundamento da legislação, não só preservando aquilo que são os painéis de fachada, mas também, em muitos casos, os painéis interiores e o revestimento interior, por vezes, é muito mais significativo do ponto de vista da sua riqueza patrimonial e até das suas técnicas decorativas. Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa, eu vou ter que me ausentar, que estão à minha espera na Comissão de Defesa Nacional, mas, naturalmente, que estaremos disponíveis, portanto, e do grupo, para alguma questão e alguma questão que nos queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores e senhoras deputadas, bem como os representantes do Fórum de Cidadania, a quem agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Chega o facto de terem trazido este tema aqui à Comissão para fazermos uma reflexão em conjunto sobre o estado da arte azulejar atualmente. Como já foi aqui dito, esta é uma arte que conta já com 500 anos de história em Portugal. E se no início estava apenas presente em palácios e em igrejas, logo a sua popularidade levou a que fosse utilizada para ser utilizada em vários imóveis em todas as cidades, o que acabou por mudar, alterou de uma forma drástica aquilo que é a paisagem urbanística das nossas cidades. No entanto, as últimas décadas não foram nada simpáticas com a arte azulejar, deixando-a à mercê de atos de vandalismo, de furtos, de destruição, e também da indiferença de quem passa por ela todos os dias, ao fim de algum tempo já deixa de haver, porque é normal que ali esteja, faz parte.
E também é essa indiferença que é preciso combater para conseguir valorizar a arte de azulejar. Se é verdade que o uso dos azulejos é uma parte integrante da nossa identidade cultural, também é verdade que há muitos desafios neste momento que temos que identificar, compreender e pelo menos tentar solucionar. E tal como aqui transmitiram, um dos pontos sensíveis prende-se com o não reconhecimento da importância dos azulejos de interior, que não estão contemplados na alínea C do número 2 do artigo 24º do regime jurídico da urbanização e edificação. Aliás, esta mesma alínea também é alvo de críticas, porque, segundo aqui disseram, raramente é decretado pelas câmaras municipais aquele que é o valor patrimonial dos azulejos, o que acaba por contribuir para o abandono dos mesmos. E por isso nós gostávamos de perguntar se nos podem indicar exemplos concretos de como as autarquias têm falhado na aplicação da lei e também de casos que tenham conhecimento em que a interpretação da alínea tem levado a decisões que, no vosso entender, sejam decisões controversas. Gostaríamos também de saber qual consideram ser o método ideal para garantir uma inventariação eficaz e abrangente por parte dos concelhos, que não se perde, para que não se perca património a azulejar. Os senhores alertaram também para o facto de os azulejos de fachada estarem abandonados por parte dos proprietários dos edifícios, o que leva a furtos e a atos de vandalismo que podem ser incentivados pelo valor que depois os azulejos adquirem no mercado paralelo ou nas lojas de antiguidades. E por isso eu perguntava que medidas é que consideram serem importantes e eficazes para a regulação do mercado de antiguidades, com vista a garantir a rastreabilidade dos azulejos e a combater o comércio ilegal de azulejos. E queria também, ainda tenho tempo, queria perguntar-vos como consideram que deveriam funcionar os bancos de azulejos e de que forma estes ajudariam na reabilitação e na conservação da arte azulejar. Para terminar, cabe-me referir que o Grupo Parlamentar do Chega acompanha as vossas preocupações e que vamos trabalhar no sentido de dotar a arte azulejar de uma maior proteção e reconhecimento que esteja à altura da importância que os azulejos têm para o património cultural português. Obrigada. Muito obrigada. Não tenho mais pedidos de palavra de nenhum outro grupo parlamentar. Os que estão presentes já usaram da palavra, mas isto também para explicar que estão a decorrer muitas outras comissões em simultâneo e que alguns dos deputados, e designadamente os grupos parlamentares mais pequenos, têm muita dificuldade em ter representantes em todas as comissões e, portanto, também há esta saída e entrada e alguns que gostariam de chegar e que não conseguem estar presentes. Portanto, dada esta explicação, para que não pensem que é desinteresse pelo assunto de maneira nenhuma, mas é de facto difícil conciliar porque são 14 as comissões e, portanto, a terça-feira é o dia dedicado às reuniões das comissões, portanto, nós começamos às 2h30, às 2 horas, precisamente para ver se conseguimos não colidir com os horários das outras começam às 3, outras começam às 4 e, portanto, há esta dificuldade. Já agora, antes de passar a palavra para as considerações finais, dizer o seguinte: é de facto preocupante aquilo que acontece em alguns casos. Eu recordo-me do problema que houve com os azulejos da Maria Keila, salvo erro, junto à Praia das Maçãs, na Praia das Maçãs, em Sintra. Também os azulejos da Infante Santo, que também bastante, enfim, foram vítimas, digamos assim, de atentados e, portanto, há de facto alguma coisa tem de ser feita, mas também isso é revelador de que há uma falta grande de civismo, por um lado, e, por outro lado, também uma falta de responsabilidade em relação à preservação do nosso património por parte dos próprios cidadãos e daqueles que compram os imóveis e que depois fazem obras e que não têm essa sensibilidade para o valor dos azulejos. Mas sim, concordo que
alguma coisa tem de ser feita. E então, eu sou o que vai falar, então faça favor. Obrigado pelas perguntas. Eu só vou falar, passo depois a palavra aqui às minhas colegas, sobre a inventariação. Bom, a inventariação, a que está feita, resulta das cartas municipais do património, que são feitas para atualização ou não dos PDMs, não é? E, portanto, falo da de Lisboa, que conheço bem. A Carta Municipal do Património tem umas quantas fachadas de azulejos, mas não é de modo nenhum significativo, não é? Como é que ela poderia ser melhorada? É pôr os técnicos na rua a picarem, digamos assim, cada prédio exteriormente e, se for alterada a lei, no interior também. E porque há uma série de obras que são feitas, aliás, até no Chiado e na Baixa Pombalina, então, isso que desaparecem os interiores e, portanto, ninguém os fotografou e, portanto, falou-se há bocado, o senhor deputado que já nos dá do PS, sobre o SOS Azulejos. O SOS Azulejos funcionou muito bem ao princípio, quer dizer, mas o SOS Azulejos não chega, nem nunca chegou. E, portanto, até só funcionava se houvesse uma denúncia quase que imediata, com fotografias sobre o que é que estava e o que é que deixou de estar, e, portanto, só aí é que o SOS funcionava. E também casos concretos de recuperação de azulejos que tenham passado por SOS Azulejos também não conheço assim muitos, mas pronto, foi bem-vinda o SOS Azulejos e sobretudo aqui, por exemplo, em Lisboa, fizeram uma série de iniciativas com os alunos das escolas primárias, de sensibilização, mas isto não chega à sensibilização. Isto tem que haver realmente uma lei mais musculada, por um lado, para que haja consciencialização e respeito ao fim e ao cabo pelo património, porque senão não vamos. Agora, a inventariação, por exemplo, aqui de Lisboa, volta a Lisboa, neste momento está a decorrer, que eu saiba, a atualização do PDM e, portanto, não faço ideia, havia uma comissão criada uma comissão consultiva para ajudar à atualização do PDM e da Carta Municipal, não sei em que ponto é que isso está, julgo que não está em ponto nenhum, que foram todos demitidos e, portanto, também já não sei como é que isso está e nem sei se havia alguma especial atenção para a azulejaria, mas lá está, a inventariação só pondo os técnicos das câmaras municipais a ir aos locais, a passarem a pente fino, digamos assim, todos os imóveis e a fazerem o registro e depois terão que os classificar ou não na Carta Municipal do Património. Estando na Carta Municipal do Património, poderão ter mais defesa, digamos assim, uma maior defesa, mas isso também não é garantia de nada. Porque, aliás, há casos até de azulejos classificados de interesse público que não são preservados, quanto mais os da pobre Carta Municipal do Património. Pronto. Entretanto, ao regulamento às alterações aos regulamentos, ao JUE e ao RMUEL também, que foram feitas em Lisboa, em 2014 ou 2013, já não sei bem, também funcionaram em alguns casos, mas houve outros, e talvez a maioria, que não funcionaram. Portanto, isto é uma questão realmente que tem que ser afinada. Pronto, passo. Faça favor. Ok. Em relação à questão do remoel, por exemplo, na minha opinião, a responsabilidade passou praticamente na totalidade para as autarquias e as autarquias não têm como responder a essas solicitações, nem sempre há técnicos disponíveis e nem sempre conseguem chegar a todo lado. Inclusive, eu acho que a questão da inventariação devia ser mais a nível nacional. Existe uma rede de inventariação do azulejo ligada ao Instituto de História da Arte, que já tem uma espécie de normalização pronta e que funciona, só que funciona para projetos isolados. E este problema não é isolado, tem que ser abrangente, tem que ser nacional e tem que ser a sério. Nos anos 70 houve um senhor que nem sequer tinha formação em azulejos, que se chamava João dos Santos Simões, que fez um levantamento a nível nacional, inclusive ilhas, e provavelmente Brasil, e isso provavelmente não, fez mesmo do Brasil, que foi exaustivo e foi feito com uma máquina de escrever, uma secretária, um carro e um agoralista, e com ele próprio. São 3 pessoas, uma máquina de escrever e um carro. E fez o levantamento do país inteiro, ilhas e Brasil. Claro que não chegou à azulejaria de fachada, porque na altura ainda era uma coisa muito, muito perto cronologicamente e que não era valorizada como hoje começa a ser. Mas, portanto, o inventário, há normalizações, há pessoas que fazem, há entidades que são responsáveis por fazer, é uma questão de as chamar
e de as meter a trabalhar juntamente com as autarquias. Pode-se recorrer também à via académica, porque há universidades, há politécnicos, há pessoas que podem apoiar esse tipo de trabalho. E, no entanto, não podemos ficar à espera que isso aconteça para poder agir em relação ao que não está inventariado. E essa questão das autarquias, ainda à questão dos bancos. Os bancos que existem, o de Lisboa, a informação que eu tenho é que não tem regulamentação, ou seja, existe, mas não funciona. Tem depósito com peças que podem ser, que foram recolhidas e que podem ser, teoricamente, dispensadas, mas não funciona porque não tem regulamentação. Isto foi como foi dito textualmente. E depois, não funciona na prática. Por exemplo, no caso do Porto, eu já tive conhecimento de situações em que sugeriram, os bancos de azulejo do Porto, sugeriu que, em vez de fornecer à pessoa que está a fazer a reabilitação azulejos para comatar lacunas, que as pessoas tirassem os que lá estavam, que eram poucos, e que pusessem réplicas no lugar dos originais. Portanto, não bate certo com a salvaguarda que nós queremos para o azulejo, não é? São os dois bancos que eu conheço. Existe um pequeno banco em Ovar, que eu saiba, em Aveiro acho que também há uma tentativa, mas não funcionam. E acho que tem que funcionar ao nível das autarquias. Em relação à questão da Comissão Consultiva e do Estatuto Diferencial, o enquadramento legal não é a minha informação, não sei qual é que é, mas eu creio que, para já, a questão da classificação como património da humanidade é importante, é fundamental, e é a forma mais eficaz de chegar ao senso comum, ao cidadão comum. E, a partir daí, portanto, isso poderia ser um mote, podia ser uma forma de meter todas as pessoas a falarem sobre as leis. E, a partir daí, acho que vai aumentar a consciencialização, vai aumentar o reconhecimento e vai haver um esforço maior e as pessoas vão estar mais atentas e se calhar vão denunciar mais e vão defender mais. Agora, como é que isso se processa? Eu acho que o azulejo merecia um estatuto que provavelmente se calhar nem existe. É um desafio um bocadinho lírico, se calhar. Mas eu acho que merecia e que precisava, porque tendo um estatuto diferenciado, até a questão do mercado das antiguidades e a questão das pessoas não salvaguardarem, ou seja, numa obra tem azulejo, está partido, nem sequer isso percebem, que há quem saiba colar azulejos e voltar a metê-los na parede, partiu-se, é lixo. Não é. Há conservadores restauradores, há pessoas que sabem fazer esse tipo de trabalho. E portanto, pode-se recuperar os azulejos mesmo partidos, podem ser voltados a colocar na parede. E isso ajuda a que não seja uma prática comum, o azulejo cai e é lixo, e então conta-se o que falta e fazem-se réplicas. A réplica... E, inclusive, fazem-se substituições integrais de fachadas que tinham azulejos e, muitas vezes, maioritariamente em bom estado, e são pura e simplesmente porque é mais barato e porque não dá tanto trabalho e porque não é preciso estar a recorrer a pessoas especializadas. Em simultâneo, não há nada que defenda que há determinados profissionais que sabem fazer réplicas, que sabem fazer conservação e restauro, que sabem fazer todas as tarefas que são inerentes à salvaguarda do azulejo. Inclusive a questão da história da arte, do inventário, tudo isso, tudo devia ser setorizado, porque é fundamental para que realmente haja uma salvaguarda efetiva do património azulejado. E acho que chega. Muito obrigada. Faça favor. Só para terminar mais uma coisinha. A lei existe, tem algumas lacunas, é verdade, mas ela já existe. Quanto a mim, o que se falta é a lei ser realmente posta em prática, porque não há nenhum tipo de fiscalização, nada. A lei está, quando nós dizemos a alguém, atenção, vão tirar os azulejos da parede, olhem que uma vez pediram-me não sei quantos metros quadrados de réplicas, eu vi a fotografia e pensei, mas porquê tanto os azulejos estão na parede? Porque depois ao tirar vai-se partir tudo, não sei o que eu disse. Vai-se partir tudo porque não sabem os procedimentos, porque não é preciso. Olhem que há um decreto-lei que diz, a partir do momento que eu falei do decreto-lei, afinal já não eram não sei quantos metros quadrados, eram só 3 metros quadrados. Portanto, há uma falta de conhecimento, mas também porque há uma falta de fiscalização de quem põe, quando uma fachada, quando o edifício vai para obras,
deveria ser logo acautelado se tem azulejos ou não tem. Se tem azulejos, atenção, este edifício, quais são os procedimentos que vão acontecer aqui? O que é que vão fazer? Quem é que vai tratar dos azulejos? Não é a equipa de construção civil, de certeza. Tudo isso era meio caminho andado para que se protegesse os azulejos. E qualquer edifício que se possa deitar, que vá ser demolido, porque, pronto, a cidade muda, há novos edifícios, tudo bem. Tinha azulejos, retiram-se os azulejos por quem sabe retirar e guarda-se efetivamente num banco de azulejos a criar, não sei de que maneira, mas a criar um banco de azulejos para que eles existam para outros edifícios que precisem. Portanto, o problema não é que a lei não existe, a lei existe, só que a lei nem sequer é posta em prática, ninguém a conhece e ninguém digamos, quem não a cumpre também não é que tenha algum problema com isso, porque se a gente disser, epá, olha, atenção, destruiu-se isto tudo. Ah, pois é, já está destruído. Ponto. E fica assim. Está destruído. E depois, e porquê é que é permitido vender azulejos nas esferas da Ladra? É outra coisa que eu ainda não entendi. Porquê? Porquê é que é permitido? Porquê é que, pura e simplesmente, nós é que temos que provar que aquilo foi roubado? Porquê é que não se diz, pura e simplesmente, não se vende azulejos nestes sítios? Há mercados paralelos, passam às nossas escondidas. Ok, não podemos fazer nada quanto a isso, ou pelo menos não está à nossa frente. Agora, o que está à nossa frente, a gente vai à Feira da Ladra, a gente vê imensos azulejos, imensos turistas a comprar. Porquê é que não há uma campanha a dizer aos turistas não comprem azulejos porque são roubados das paredes? Porquê é que não há estas campanhas do turismo de Portugal no aeroporto, nas paredes? Porquê é que não há campanhas? Porquê é que não há nada? Porque isto não acho que custava-se assim tanto. Porquê é que não há uma taxa do turismo que entra em magotes e muitos deles, porque gostam de azulejos, porquê é que não há uma taxa que se aplique efetivamente a preservar os azulejos? São coisas... Eu pergunto isto, eu faço azulejos, eu até faço réplicas de azulejos, mas eu não tenho gosto nenhum em fazer réplicas de azulejos, porque as réplicas não são um valor patrimonial. O valor patrimonial são os originais. Um edifício que seja todo bonito, cheio de réplicas, não tem valor. É isto que estas imobiliárias ainda não entenderam. Não tem valor. O que tem valor são os azulejos originais. E isso é que é realmente o nosso património. Foi feito há não sei quantos anos por pessoas que já não sabem fazer, já ninguém sabe fazer. Pronto. Portanto, é fazer cumprir, é fazer legislar em coisas pequenas que eu acho. Eu não percebo nada de leis. Mas é tipo, não, porque é que eu tenho que ir chamar a polícia na Feira da Ladra e dizer, atenção, aquilo foi roubado? Ah, não posso fazer nada porque não podemos provar que foi roubado. Não, herdaram todos da avó. Toda a gente herdou aqueles azulejos da avó, da tia, e estão a vender ali. Livrarias que vendem azulejos, toda a gente vende azulejos originais. Deveria haver um certificado em como aqueles azulejos que estamos a vender podem ser vendidos, porque realmente é oficial que podemos vender isto. Mas não há nada. É tudo uma coisa, um bocado passa tudo incólume. E isto é assim que o património se destrói. Portanto, há que fazer mais um bocadinho, há que nos mexer, há que os senhores deputados irem à Feira da Ladra, há que irem ver, há que irem olhar para as paredes, porque senão temos que começar, se calhar, a fazer um bocadinho de chamar a atenção de outra maneira. Se calhar temos que começar a pôr azulejos, a dizer que os azulejos estão a ser roubados, porque os turistas realmente gostam dos azulejos e é a nossa identidade cultural e está a ser dilapidada. E não é uma questão de valor, mais ou menos, e padrões de coisas de autor. Pronto, já falei muito. Obrigada, desculpem. Muito obrigada. Não queria interromper esse entusiasmo. Julgo que as senhoras e os senhores deputados ficaram sensibilizados para a salvaguarda dos azulejos, embora... De facto, não podem ser as deputadas e os deputados a policiar nem a substituir-se aos fiscais. Agradeço mais uma vez a vossa presença e, enfim, desejo as maiores felicidades na vossa luta, exatamente, que é para bem da cultura, portanto, para bem de todos nós. Muito obrigada.